Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente aqui à nossa série de vídeos que a gente está tratando sobre o tema de TIP e hoje agora nós vamos falar um pouquinho sobre os nossos cuidados no fornecimento e fazer uma avaliação de resultados. Bom pessoal, falando de fornecimento, nós temos alguns pontos que são muito importantes a gente estar sempre atento, tá? Em relação a isso, o que a gente precisa olhar? Horário de fornecimento, que é muito legal você manter uma rotina, ok? Então aquele lote que está acostumado a receber sempre no mesmo horário, manter a rotina. O bovino tem comportamento de seguir a rotina. Vocês vão ter que observar que quando vocês costumam fazer o fornecimento da TIP, da ração, né, no mesmo horário, por volta daquele horário o animal já começa a chegar no coxo, ok? Outra coisa que a gente precisa entender é qual é o comportamento deles de ingestão de capim. O bovino tem como característica ter maior consumo de capim, né, comportamento para ir buscar capim no começo da manhã e no final da tarde. Então são os dois períodos que ele mais costuma pastejar. Por isso, o que é legal? Se for possível, a logística da fazenda permitir, evitar de fornecer ração nesses horários, para que você não possa tirar o animal que está no capim, no consumo, para vir para coxo, tá? Principalmente na fase de adaptação. A fase de adaptação é muito importante, que ele ainda tem muito da dieta, ainda numa fase que muito da dieta está sendo o pasto e não a ração, ok? Outra coisa que a gente precisa, que sempre fica uma pergunta pra gente, né? Eu divido ou não o trato? Bom, no período de seca, a gente não tem dividido o trato, tá? Fornece o total do trato numa única vez, porque eu não tenho problema de molhar, não tenho problema de estragar, e o próprio animal vai limitar esse consumo. Costuma chegar no coxo, o boi costuma chegar no coxo, consumir um pouco lá, entre 2 quilos e pouco, vai pro pasto e depois mais tarde ele volta, tá? Ele tem esse costume de não consumir tudo de uma única vez, então não há problema quanto a isso. Óbvio que a gente precisa ter, e aí conversar com o nutricionista, os tamponantes corretos, a dieta correta, para que isso não possa causar nenhum problema depois lá na frente, tá? Se vira um animal que é um pouco mais glutão, que consome um pouco mais, não tem um problema de acidose, nem isso. Pessoal, quando a gente vai avaliar resultado do TIP, o que a gente tem que levar em consideração? Bom, é óbvio que a gente tem, e na recria, até a fase de recria, é muito comum a gente ter o GMD, né, o ganho de peso vivo, como sendo um parâmetro. Na TIP isso também vai fazer sentido, porém, mais importante do que eu ter um GMD, eu preciso ter o ganho médio de carcaça, tá? Eu preciso ter o ganho de carcaça, na verdade, diário. Por que eu tenho que ter o ganho de carcaça? Porque quando a gente entra com um animal lá de 13, 14 arrobas no TIP, na média esse animal, se a gente fosse pensar ele biologicamente, ele já teria com 51, 52% de rendimento. Mas como oportunidade de mercado, é um animal que eu vou vender ele a 50% de rendimento de carcaça, tá? Só que no final do TIP, quando você for para o abate, esse animal não tem mais 50% de rendimento. Ele vai girar em torno aí de 55, 56, em alguns casos, dependendo do animal, dependendo de como foi o tratamento, isso pode até passar para 58% de rendimento. Então, mais do que ganhar peso, esse animal ganhou carcaça. No gancho, no final que a gente está falando realmente da terminação, o que vai pagar a nossa conta é o quanto de carne que a gente entregou no frigorífico. Por esse motivo que a gente sempre faz avaliação de custo do TIP com o ganho de carcaça e não só o ganho de peso, tá? Em alguns casos, quem usa o ganho de peso, né, o ganho médio diário, o GMD, que a gente já fala há bastante tempo, quem usa o GMD pode chegar numa conta e falar assim, nossa, o meu TIP empatou ou deu prejuízo. Mas quando você converte isso em carcaça, vocês vão olhar e falar, não, o meu TIP gerou lucro, tá? Então é sempre legal fazer isso. Eu pego o animal que está entrando, eu gosto de fazer com custo de oportunidade de 50%, porque se eu fosse vender ele, seria esse o efeito, o rendimento de carcaça que eu estaria vendendo ele no mercado, tá? Então o que eu faço lá? Olha, um animal de 14 arrobas, ele na verdade tem 50% do seu rendimento em carcaça. Lá no gancho, qual foi o peso de arroba em carcaça já no gancho que a gente conseguiu? E aí eu faço essa diferença de peso dividido pelo número de dias que ficou. Então se a gente ganhou lá 110 quilos nesse animal no meu período de terminação e levou 100 dias, eu ganhei lá 1,1 kg de carcaça por dia, tá? Quando a gente faz essa conta, e aí sim, 1,1 kg se eu dividir isso por 15, eu vou ter quantidade de arrobas produzidas, aí vou ter a margem produzida, baseada na receita, né, dessa arroba aí, menos os meus custos para poder chegar na terminação. É legal você então ter sempre em mente que TIP eu avalio o ganho de carcaça, não só o ganho de peso, tá? Outra coisa que a gente vai ter em relação a efeitos são arrobas produzidas por hectare. Como a gente falou, né, durante o vídeo a gente já falou isso algumas vezes, que a gente está com um taxa de lotação de 8A, 10 UA por hectare, nós vamos ter um alto volume de arrobas sendo produzidos por hectare. Então é legal para quem quer trabalhar com etapas, né, entender que naquele período do TIP, quantas arrobas a gente conseguiu produzir naquele pasto e que isso possa somar depois as suas arrobas produzidas durante o ano naquela área daquele pasto, tá? Isso também é importante.
Margem de lucro, eu tenho que colocar, e aí fica sempre aquela discussão. Eu gosto muito de colocar o custo de oportunidade de venda, porque isso mostra pra gente se vale a pena ou não fazer. Então quando eu penso assim, bom, eu estou fazendo um processo aqui, tô começando a TIP na fazenda. Quanto que eu vou ter de lucro? Olha, eu entro com um animal de 13, 14 arrobas, aquele animal tem que entrar na minha conta como sendo o preço que eu venderia ele, seria a oportunidade de vender ele no período de inicial. E aí eu vou fazer a conta final, qual é o preço que eu realmente recebi daquele animal lá no meu processo, no abate. E aí eu vou ver o que eu gastei no meio, tá? Muita gente faz a conta sem esse custo de oportunidade. Como que seria a conta sem o custo de oportunidade? Entrou com 14, o animal está lá, então eu gastei X e eu produzi tantas arrobas e eu penso só o custo de produção. Eu gosto do custo de oportunidade porque, inclusive, isso valida para vocês, para quem está planejando ainda a TIP valida se vale a pena naquele ano eu vender o animal para um confinador, se vale a pena eu ir para uma parceria, para um outro confinamento externo, ou se vale a pena eu realizar o TIP dentro da fazenda. Então isso é uma análise que é legal de vocês fazerem antes do TIP e faz isso depois do TIP para consolidar. Fala, não, realmente aquilo que a gente tinha planejado lá de fazer a terminação, de ter feito essa viabilidade econômica, valeu ou não valeu a pena, tá? Então esses são alguns indicadores que a gente está colocando que deve ser avaliado dentro do processo de TIP, ok? E para finalizar, eu acho que o mais importante que a gente tem que entender é o quanto isso pode ser estratégico para vocês, lembrando que a gente está falando de TIP, principalmente quando eu falo no período de seca, de redução de necessidade de capim, tá? Eu estou entrando em período de seca, vai ter menos oferta, a TIP vai trazer um benefício gigantesco em relação a isso, porque eu estou substituindo capim por ração, tá? Tem um efeito indireto que até hoje a gente não tem isso como uma medida real, ou é algo que ainda está sendo discutido pela academia principalmente, que é aumento de fertilidade. Já que eu estou trazendo ração fora do sistema e essa ração está sendo, vindo de fezes e urina, está sendo deixada na área. Então a gente tem alguns estudos que estão começando a mostrar efeitos de aumento de saturação de base, principalmente por conta de efeito de deposição de potássio, né, que é reciclado da ração. Mas isso é um efeito ainda indireto, que eu acho que são resultados que a gente vai conseguir medir mais para frente e trazer isso para falar como sendo um benefício da minha redução de necessidade de adubação no pasto quando vim para o período chuvoso, tá? Mas para a gente poder fechar o TIP em relação a isso, GMD de carcaça, custo da arroba produzida, custo contabilizando como uma oportunidade, ok? Para que a gente possa realmente entender a viabilidade econômica e gerenciar o nosso resultado econômico da TIP. Esse foi mais um dos temas que a gente tratou aqui na nossa série de vídeos. Aguardo vocês no nosso próximo vídeo e até breve.